mais um devocional Palavra que Transforma. Estamos numa série de reflexões. Somos diferentes umas das outras. O Senhor chamou todas para um propósito. O propósito de uma pode ser diferente para o propósito da outra. Mas só há um que nos chama, que é o nosso Deus, que nos transforma dia a dia para sermos melhores, para sermos mulheres segundo o coração de Deus. E para essa reflexão, nós estamos a falar das características de alguns dos discípulos. E hoje falaremos de um discípulo que era conhecido como aquele que Jesus amava. Este discípulo, o nome dele é João. E este reclinava a sua cabeça no peito de Jesus. É aquele que estava mais próximo, é aquele que estava descansado no Senhor em alguns momentos. E este também, João, que era irmão de Tiago, juntamente com Pedro, eram discípulos que o Senhor chamava-os para algumas ocasiões. Ocasiões de cura da filha de Jairo, por exemplo, ocasiões de contemplação do sobrenatural do Senhor no episódio da transfiguração de Jesus. Também foram chamados à parte para estar em oração com Jesus no jardim do Getsemane. No livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 51, conta sobre a história dos samaritanos, dos quais não receberam Jesus. Jesus fala com seus discípulos que eles teriam que retornar a Jerusalém e mandou mensageiros diante da tua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Mas estes não os receberam. No versículo 53 diz assim: mas não o receberam porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Os samaritanos, eles não se comunicavam, eles não se relacionavam com os judeus. E quando estes perceberam que aqueles homens eram judeus, eles então não os recebem. E João e Tiago começam então a entender aquela situação como uma causa própria e que ela deveria ser resolvida da forma como eles já tinham conhecimento num episódio do Antigo Testamento. E no versículo 54 diz assim: e os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Estes dois discípulos estavam cheios de fé, que a caminhada deles com Jesus era uma caminhada que os concediam poder e autoridade para todas as coisas, para falar do nome de Jesus, para curas e maravilhas. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, e a partir daí o Espírito Santo começa a mover em nós nos enchemos de fé de que todas as coisas são possíveis na nossa vida. Mas precisamos identificar o que é que desejamos como possíveis na nossa vida. Aquilo que nos enche de autoridade e falamos que tem que acontecer. Porque estes homens fizeram isso, perguntaram a Jesus se eles poderiam fazer algo para que houvesse justiça naquele momento. Mas no versículo 55, o Senhor diz assim: voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foram para outra aldeia. Estes homens já tinham ouvido falar do perdão e de como servir ao próximo, mesmo que este próximo seja seu inimigo, de orar por ele. Mas estes homens se encheram de fé. Só que a fé era baseada num resultado que eles desejavam que acontecesse. E não numa fé em quem Jesus é, um Jesus que é amor, que é perdão e que nos ensina desta forma. A nossa fé tem que ser fundamentada naquilo que Deus quer para nós. E não no que nós desejamos, botando juízo nas pessoas. Mas Jesus os exorta dizendo que não. A nossa atitude diante das situações que nos afligem não são de fé para a destruição do outro ou ajuizar algo que não compete a nós o juízo. A nossa fé ela tem que estar baseada em Deus, que tudo pode e que Ele resolverá a nossa situação da forma como Ele deseja. Mesmo que aquela situação nos implica em prejuízo, nós não podemos buscar a justiça para a destruição do outro,
mas buscar a justiça em Deus, que perdoa e que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, você não precisa fazer uma oração para destruição, mas uma oração de fé, certa de que Deus fará algo para você. E estes dois homens, então, se encheram de uma justiça própria, olhando para eles mesmos, olhando para a causa deles, da qual eles viviam ali de injustiça, porque não foram bem recebidos. Se você tem uma característica de olhar para si mesmo e não para outra parte ou para aquilo que Deus pode fazer na sua situação, então você precisa mudar esta tua característica, pedir para Deus que em nome de Jesus Ele te transforme e você cresça mais um pouco na presença do Senhor para viver no centro da vontade dEle. João, um homem que reclinava no peito de Jesus, um homem que era conhecido como aquele a quem Jesus amava, mas ele tinha essa característica. Por isso, não se exclua do amor de Deus. Ele te ama, mesmo que haja em você uma tendência a esse tipo de característica, porque ele pode te mudar. E esse mesmo João e Tiago, no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 32, fala sobre um pedido que João e Tiago fez a Jesus. Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia diante deles, e eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhe as coisas que lhe deviam sobrevir. Então Jesus começa a falar com os 12 discípulos, e esses 12 discípulos tinham visto maravilhas acontecerem, e o Senhor começa a dizer o que ia acontecer com ele e que ele estaria à destra do Pai. Mas João e Tiago, eles se enchem de uma arrogância, de ocupar um lugar que não pertenciam a eles. E no versículo 35 diz assim: E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedirmos. Quantas vezes chegamos na presença do Senhor em oração e falamos: Senhor, eu quero, eu exijo que o meu pedido, a minha súplica seja atendida. Eu quero ocupar um lugar de solução deste problema. Eu quero ocupar um lugar de destaque numa empresa, no ministério. Senhor, eu exijo que essa doença saia. Ou seja, muitas vezes mulheres que chegam diante de Deus com determinismo, dizendo que Ele tem que fazer aquilo do qual ela pede ao Pai. E há momentos quando nós mesmos nos perguntamos: será que eu sou arrogante? Será que eu tenho um coração soberbo? Será que o meu coração está acima das coisas que Deus tem falado comigo? E nós mesmos nos respondemos que não, que está tudo certo. Mas se nós orarmos ao Pai, pedir ao Espírito Santo que nos leve a saber se ainda há algo mal no nosso coração, nós podemos perceber que em nossas orações nós estamos pedindo algo para o Senhor que está fora do centro da vontade dele, que queremos alcançar algo que nunca vai acontecer na nossa vida, porque nós estamos determinando ao Pai o que Ele tem que fazer, porque achamos que aquilo é o correto. Por isso a nossa oração tem que ser uma oração direcionada pelo Espírito Santo. Nós precisamos perguntar ao Pai: Senhor, é desejo meu alcançar esse resultado, mas Senhor, eu preciso saber se isso é vontade do Senhor, para que eu não entre em orações contínuas, em súplicas de algo que não faz parte do projeto de Deus para a minha vida. Então essa é uma oração que precisa existir, para que não haja arrogância no nosso coração diante de Deus, pedindo algo que não faz parte de nós. E foi isso que estes homens fizeram diante de Deus. Eles queriam ocupar um lugar que não era para eles. E o Senhor então os repreende, mesmo que você ache que você é capaz para assumir um lugar, mesmo que você faz comparar com a outra pessoa, dizendo que aquela pessoa não faz com qualidade algo que o Senhor colocou na vida dela, e você faz uma comparação dizendo: eu faria melhor. Mas o Senhor diz: eu sei, mas não é para você, é para ela. Então nós precisamos ter este coração, um coração humilde diante de Deus, e de reconhecer o que Ele quer para nós e não o que nós queremos
diante dele. Este João foi autor de um dos evangelhos, autor também de 3 epístolas, e ele também escreveu Apocalipse, o último livro da Bíblia revelado por Deus. E nas epístolas de João, o centro da temática destes livros, ele fala da obediência. Ele descreve sobre o amor ao próximo. Naquele momento, na aldeia dos samaritanos, ele não pensou no próximo, mas depois ele entende e escreve 3 epístolas a respeito do amor ao próximo, da obediência e da doutrina pura de quem é Jesus na nossa vida, daquilo que ele nos ensina, mesmo com características diferentes e que ainda precisam ser aprimoradas, mas discípulas de um Deus que nos ama. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.